Idade Média e a sociedade feudal. A Idade Média, que se estendeu aproximadamente do século V ao século XV, foi um período de grandes transformações na Europa. Após a queda do Império Romano do Ocidente, o continente passou por um processo de fragmentação política e econômica, marcado pela descentralização do poder. Nesse contexto, emergiu o sistema feudal, uma estrutura social, econômica e política baseada nas relações entre senhores, vassalos e servos. Esse modelo foi o eixo central da sociedade medieval e moldou profundamente as dinâmicas de poder e produção na época. No sistema feudal, o poder era descentralizado e concentrado nas mãos dos senhores feudais, que controlavam vastas extensões de terra conhecidas como feudos. Esses senhores, geralmente nobres, concediam partes de suas terras a vassalos em troca de serviços militares e lealdade. Os vassalos, por sua vez, governavam essas terras e garantiam a proteção dos servos, que eram os trabalhadores ligados à terra. Os servos cultivavam os campos e pagavam tributos em forma de produtos ou trabalho, sustentando toda a estrutura feudal. Essa organização social estava profundamente enraizada na economia agrária. A produção agrícola era a principal atividade econômica da época, e o feudo era autossuficiente, com campos cultiváveis, pastagens, bosques e, frequentemente, um pequeno vilarejo. A dependência da terra como fonte de sustento reforçava as relações hierárquicas entre senhores e servos. Em troca de proteção contra invasões e violência, os servos aceitavam as obrigações impostas pelos senhores, perpetuando um sistema baseado na reciprocidade e na submissão. A Igreja Católica desempenhou um papel central na sociedade feudal. Como a instituição mais poderosa e influente da Idade Média, a Igreja moldava não apenas as crenças espirituais, mas também os aspectos políticos e culturais. Bispos e abades frequentemente exerciam autoridade comparável à dos nobres, e o Papa era uma figura de influência global. A teologia medieval justificava a hierarquia social como uma ordem divina, reforçando o sistema feudal. Os mosteiros foram fundamentais durante esse período. Além de serem centros de espiritualidade e oração, os mosteiros medievais preservaram o conhecimento clássico por meio da cópia de manuscritos antigos. Os monges eram responsáveis por transcrever obras de filósofos gregos e romanos, bem como textos religiosos, garantindo que a herança cultural da antiguidade não fosse perdida. Essa atividade intelectual dos mosteiros lançou as bases para o renascimento cultural que ocorreria nos séculos seguintes. As cruzadas, expedições militares organizadas pela Igreja para recuperar territórios sagrados no Oriente, marcaram profundamente a Idade Média. Embora inicialmente motivadas por objetivos religiosos, as cruzadas tiveram consequências políticas, econômicas e culturais de grande alcance. A interação entre o Ocidente e o Oriente durante essas campanhas trouxe ao continente europeu novos conhecimentos, técnicas e produtos, como a bússola, o papel e especiarias. Essa troca cultural também contribuiu para o fortalecimento do comércio e das cidades, que começaram a crescer na Alta Idade Média. O fortalecimento das cidades foi um dos fatores que gradualmente desafiou a estrutura feudal. Com o crescimento do comércio, surgiram novas classes sociais, como os burgueses, que não estavam diretamente ligados à terra. As cidades tornaram-se centros de atividade econômica e inovação, contrastando com o isolamento dos feudos rurais. Esse processo foi acompanhado pelo surgimento das corporações de ofício, que organizavam o trabalho artesanal e defendiam os interesses de comerciantes e artesãos. Um dos legados mais duradouros da Idade Média foi o surgimento das primeiras universidades. Instituições como a Universidade de Bolonha, fundada no século XI, e a Universidade de Paris, no século XII, tornaram-se centros de aprendizado e debate intelectual. Inspiradas nas tradições clássicas preservadas pelos mosteiros, essas universidades medievais concentravam-se no estudo do direito, da teologia, da medicina e das artes liberais. A educação formal durante esse período ajudou a preparar o terreno para o Renascimento e a Revolução Científica. A sociedade feudal também foi marcada por uma forte ligação com a religião em todos os aspectos da vida. As catedrais góticas, que começaram a ser construídas no final da Idade Média, simbolizam essa conexão. Essas construções monumentais, como a Catedral de Notre-Dame em Paris, eram expressões de fé e habilidade arquitetônica. A arte gótica, com seus vitrais e esculturas detalhadas, refletia o desejo de elevar o espírito humano em direção ao divino.
Por outro lado, a Idade Média também foi um período de crises e desafios. As invasões de vikings, magiares e sarracenos ameaçaram a estabilidade dos reinos feudais nos séculos iniciais. Posteriormente, a peste negra, que assolou a Europa no século XIV, dizimou a população e desestabilizou a economia feudal. Essas crises contribuíram para a transformação da sociedade medieval e para o enfraquecimento do sistema feudal. O declínio do feudalismo foi acelerado pelo fortalecimento das monarquias nacionais. Reis como Filipe IV da França e Eduardo III da Inglaterra começaram a consolidar seu poder, criando exércitos permanentes e sistemas tributários centralizados. Esse processo enfraqueceu a autoridade dos senhores feudais e preparou o caminho para o surgimento do Estado moderno. A Idade Média também testemunhou o florescimento da literatura e da cultura popular. Obras como a Divina Comédia de Dante Alighieri e os contos arturianos revelam a riqueza da imaginação medieval e oferecem um vislumbre das preocupações espirituais e sociais da época. Essas narrativas refletem tanto as aspirações quanto os desafios enfrentados por uma sociedade profundamente marcada pela religião e pelas hierarquias sociais. Ao longo dos séculos medievais, a sociedade europeia experimentou momentos de estabilidade e turbulência, de preservação e inovação. Embora muitas vezes retratada como uma idade das trevas, a Idade Média foi, na verdade, um período de continuidade e transformação, em que a cultura clássica foi preservada e novas formas de organização social, política e cultural emergiram. O feudalismo, embora tenha sido o eixo principal da organização medieval, não permaneceu imutável. Ele foi gradualmente substituído por novas estruturas mais dinâmicas, que prepararam a Europa para os avanços do Renascimento e da Idade Moderna. A Idade Média, com seus paradoxos e contribuições, continua sendo uma etapa fascinante da história, essencial para compreender a formação do mundo ocidental. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!